O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, começa a partir de agora com estes destaques. Corpo de Bombeiros de Farroupilha recebeu diversos chamados devido ao temporal da tarde da segunda-feira. Queda de árvores e de galhos, destelhamentos parciais de residências em Farroupilha e postes de energia elétrica em risco de queda foram os registros mais comuns recebidos. Pré-candidato ao governo do estado nas eleições 2018 pelo Partido Progressista, defende um estado mínimo e que atrapalhe menos o crescimento e o desenvolvimento dos empreendedores. Deputado federal Luiz Carlos Reis declara de que há como recuperar as finanças do Rio Grande do Sul. Presidente da AFAPAM defende o fim dos containers de lixo na área central de Farroupilha. Ângela Silvestrin explica que os containers escondem os resíduos. Ainda será destaque na edição de hoje do nosso programa. Depois do temporal da segunda-feira, tarde da terça-feira foi de fazer limpeza em Farroupilha. Restos e galhos de árvores estavam amontoados em diversos pontos da cidade e pessoas recolhiam as folhas derrubadas pela ventania da segunda-feira. Brigada Militar de Farroupilha realizou prisão por receptação de veículo na tarde da terça-feira. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. É o nosso noticioso televisivo completo do dia. O que acontece em Farroupilha é notícia aqui no nosso Jornal da Cidade. Você vê o que acontece na nossa cidade. O Jornal da Cidade está no ar pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, canal digital da NET, na região Cobertura Farroupilha. E também os nossos conteúdos, você tem a oportunidade de acompanhá-los no Facebook, no YouTube e nas redes sociais. Fique ligado e conectado com a nossa TV Cidade. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida voltaremos para destacar na edição de hoje do nosso Jornal da Cidade. Corpo de Bombeiros de Farroupilha recebeu diversos chamados devido ao temporal da tarde da segunda-feira. Em seguida, um balanço das principais ações. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da Di Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. Di Nápoles Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. Di Nápoles Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso noticioso do dia, está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha. E a partir de agora eu convido você, vamos com a notícia e com a informação nos seus detalhes. Vento e chuva forte da tarde da segunda-feira originaram diversas chamadas ao Corpo de Bombeiros de Farroupilha. Depois da chuva forte acompanhada de vento por volta das 15 horas da segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Farroupilha recebeu diversos chamados da população. Os principais registros eram de queda de árvores em pista de rodovia, em entrada de prédio e também casos de destelhamentos parciais de residências no município.
Outro problema verificado foi o deslocamento de diversos postes que sustentam a rede elétrica, como ocorreu no bairro Pio Décimo e Volta Grande. O Corpo de Bombeiros de Farroupilha entregou lonas para cerca de 15 pessoas que procuraram o quartel para proteger suas residências que tiveram destelhamento parcial durante o temporal. Isso, Leandro, tivemos vários chamados pelo 193, né, onde atendemos em loco 4 atendimentos de árvores caídas em pista, desobstruímos a pista, árvores que caíram em residência, obstruindo a saída de pessoas. Tivemos mais 3 atendimentos de postes de energia elétrica que estavam com eminente risco de queda, onde a gente fez o isolamento do local e acionamos a RGE para retirar, fazer o conserto desses postes. Tivemos também o destelhamento em uma escola, a Escola Estadual São Tiago. São Tiago teve esse destelhamento, onde a gente compareceu no local, mas os próprios pessoal da escola já tinham conseguido resolver o problema, né, que é a questão de colocar a lona, e pelos diversos atendimentos que tivemos, a gente orientava as pessoas, porque nós não conseguíamos estar nos locais ao mesmo tempo, em todos os locais ao mesmo tempo, para eles nos procurarem no quartel, onde a gente fez a distribuição de lonas para os próprios moradores, com a ajuda dos vizinhos, cobrirem as suas casas onde houve o destelhamento. Então, por volta de umas 15 pessoas nos procuraram aqui em quartel, onde a gente efetuou a distribuição dessas lonas. Ou seja, significa que de 12 a 15 residências sofreram destelhamento, se não total, mas pelo menos parcial. Isso mesmo. Então teve essas 12 a 15 aí que nos procuraram, teve esse destelhamento aí parcial. E claro que também o vento foi bastante forte, provocando a queda de muitas árvores e galhos de árvores, sobretudo também. E as pessoas precisam ter bastante cuidados no momento em que há ventania e ainda por cima acompanhada de chuva, ventania, né? Isso, a gente até recomenda, agora passado já o susto, né, o pessoal verificar em suas residências essas questões de árvores, verificar se elas árvores estão em condições, manter a poda, se for o caso, para que quando acontecer algum advento dessa da natureza, as pessoas fiquem mais protegidas. E a orientação que o Corpo de Bombeiros também deixa para a população em geral em momentos de temporal, de chuva forte, de trovões, enfim, e vento, quais são as orientações e prevenção que as pessoas devem adotar? Isso, principalmente se estiver pela rua, se proteger em locais, em marquises, em locais ou empresas ou comércios que sejam de alvenaria, algumas edificações mais resistentes, né? Mais seguras. E se as pessoas estiverem em suas residências, a residência for uma residência, de repente, que já possa ocorrer durante o tempo, já vem ocorrendo, eles vêm percebendo alguma movimentação, alguma coisa em sua residência pelo tempo. Então, abandone a residência e vá procurar um lugar mais seguro e pedir uma avaliação após do Corpo de Bombeiros para verificação de se está segura ou não essa residência para retornarem. Quem mora em prédio, sobretudo, também é um cuidado muito importante no momento de vento muito forte, manter as aberturas do prédio fechadas para que o vento acabe não embocando dentro daquele recinto, daquele apartamento. Isso mesmo, principalmente não só em prédio, mas em empresas também. Essas empresas têm umas portas muito grandes, bastante janelas. Então, quando acontecer esses ventos, essas adversidades da natureza, manter sempre fechado para que o vento não entre, não levante o telhado, digamos assim, né? E aconteça uma catástrofe ali. Agora, nesta terça-feira, até por volta das 14 horas, algum chamado aqui no Corpo de Bombeiros? Ou o episódio de chuva da manhã da terça-feira foi mais tranquilo? Não, hoje não tivemos mais nenhum chamado, foi bem tranquilo. Só ontem mesmo, que depois que começou o temporal ali, por volta de umas 3 a 4 horas, tivemos bastante serviço intenso. Todo o efetivo esteve trabalhando? Sim, foi convocado o pessoal de folga, inclusive, né? O pessoal muito colaborador aqui de Farroupilha. Assim que
viram que o tempo estava mudando, já sabe como funciona essas situações, que a nossa única guarnição de serviço, a gente não consegue dar conta dessas diversas ocorrências, o pessoal já veio para quartel disposto a nos ajudar. O vento sempre acaba causando transtornos para a população, ainda mais quando ele vem acompanhado de chuva também. Um fator que chamou muito a atenção no temporal da última segunda-feira foi que muitos postes da rede elétrica em diversos pontos da cidade, inclusive aqui no centro, acabaram entortando em função da ação do vento e oferecendo risco de queda. É uma questão que a concessionária de energia elétrica precisará verificar. E olha, o Corpo de Bombeiros de Farroupilha trabalhou com todo o efetivo, até com quem estava de folga na tarde da segunda-feira, depois do temporal, porque foram muitos chamados que os bombeiros receberam por parte da população. Vamos adiante com o Jornal da Cidade, agora destacando o pré-candidato ao governo do estado nas eleições 2018 pelo Partido Progressista, o deputado federal Luiz Carlos Reis, foi um dos que participaram do encontro promovido entre pré-candidatos ao governo do estado pela Federação no 14º Congresso da entidade na semana passada em Gramado. Luiz Carlos Reis defende um Estado mínimo e que atrapalhe menos o crescimento e o desenvolvimento. O deputado federal disse que está na hora de parar com o nhenhenhé no Rio Grande do Sul. Sim, a gente sabe da situação extremamente difícil, as finanças do Estado, então nós precisamos trabalhar mais, chamarmos os empreendedores, que o Estado está cheio deles, muita gente querendo trabalhar e o Estado atrapalhando. Que nós não podemos fazer para tirar uma licença, por exemplo, hoje ambiental, a demora que tem, nós temos que resolver esse impasse. Empresários de todos os ramos ficam travados para levar às vezes 6, 7, 8 anos com uma licença ambiental. Qual é o estado que pode desenvolver quando você tem desse jeito? Em muitos lugares, a questão, por exemplo, do licenciamento dos bombeiros. São órgãos óbices que, de uma certa forma, atrapalham. Nós queremos simplificar o processo, fazer com que o empreendedor possa fazer o seu investimento, abrir uma empresa simples e rápido, fazermos o que... Nós temos já uma lei de 2007, né, em cima dessas modernizações que a gente tem que fazer para que o empreendedor ele seja facilitado, né, a investir no Estado e não o Estado dificultando. Nós temos que ser um Estado indutor e não dificultador, né, do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Que tipo de Estado o senhor defende para o Rio Grande do Sul? Estado mínimo. O nosso partido, com Francisco Turra, quando foi candidato, Celso Bernardi, quando foi candidato, Ana Amélia, quando foi candidato, o nosso partido tem uma linha, é o Estado mínimo necessário, né? E nós queremos fazer o plebiscito sobre as empresas estatais que existem no primeiro ano de governo. O gaúcho é que vai decidir o que ele quer, o que ele não quer, se é bom ou não é bom para o Estado. Então, nós, no primeiro ano, vamos fazer um plebiscito para que a sociedade possa discutir, né, o tipo de empresas estatais que poderão estar junto no Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o Estado, focarmos muito na segurança, termos uma proatividade na segurança pública, para nós fazermos com que a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o IGP, a SUSEP, enfim, o funcionário que faz segurança no Estado, possa estar motivado para fazer a segurança que o gaúcho está precisando. Como corrigir o déficit de caixa que o Rio Grande do Sul tem, ou seja, o Estado gasta mais do que arrecada? Um dado, seguramente a sociedade não sabe, eu peguei o orçamento de 2017, só o déficit da Previdência, entre o que arrecadou e o que pagou, deu em torno de 10 bilhões de reais, 10 bilhões. O juro que o Estado pagou esse ano passado, de 2017, foi em torno de 19 bilhões. Entre juro e déficit da Previdência dá 29. Isso representa um orçamento de 63 bilhões de reais. Isso é quase 50% do que se arrecada, é o juro que se paga e é o déficit da Previdência. Esse é o nosso maior desafio. E um dos problemas sérios chama-se dívida que o Brasil tem com a União. São quase mais de 70 bilhões o valor da dívida que o Estado tem com a União e tem que ser renegociada sim, mas de uma forma mais proativa, não da forma como esse governo e os governos anteriores estão fazendo a negociação. A dívida da forma que foi negociada é impagável.
nós vamos juntar as forças de estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, que são maiores que nós e devem muito mais do que nós, a força política desses estados. Pegarmos um Piauí, que é menor, um Mato Grosso do Sul, um Pará, enfim, todos os estados devedores, e essa grande força política nós vamos fazer uma negociação diferente com o governo federal. E com isso nós vamos diminuir a pressão que nós temos sobre as finanças públicas para podermos pagar em dia o salário do funcionário público estadual. Nosso soldado da Brigada Militar, ele tem que estar motivado para trabalhar. Os nossos 45 mil professores têm que estarem motivados para trabalhar, para nós termos uma educação de qualidade no Rio Grande. Não há dúvidas de que o Estado precisa ser desburocratizado. Não dá para entender que uma licença ambiental, por exemplo, demore 2, 3 até 4 anos para ser autorizada. Olha, hoje, para empreender aqui no estado do Rio Grande do Sul, primeiro, tem que ser muito corajoso, tem que ter muita força de vontade, porque senão o sujeito acaba desistindo logo no início. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta para trazer a informação com os detalhes. Presidente da AFAPAM defende o fim dos containers de lixo na área central de Farroupilha. A pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República, 209, centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261-4034. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. Segurança é prioridade, mesmo nos momentos mais difíceis, quando decisões duras tiveram que ser tomadas, o governo do estado olhava lá adiante. Mais do que arrumar a casa, plantamos as sementes de um amanhã melhor. Agora, os resultados já estão aparecendo. Na segurança pública, são 3.800 novos policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Mais vagas abertas no sistema prisional em todo o Rio Grande. E outros 2 novos presídios
com previsão de entrega ainda neste ano. E a parceria com os municípios e com a comunidade, com mais viaturas e equipamentos, amplia a presença da polícia nas ruas. Com seriedade e persistência, a segurança está melhorando. Tudo o que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticiário completo do dia na televisão, está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, o nosso canal 14 da NET, região Cobertura Farroupilha. Voltamos e vem mais informação para você. Em recente entrevista ao programa Cidade Aberta, aqui da TV Cidade Farroupilha, a presidente da Associação Farroupilhense de Proteção ao Ambiente Natural defendeu o fim dos contêineres de lixo na área central do município. Ângela Silvestrin entende que os contêineres de lixo acabam escondendo os resíduos. A gente tem essa posição, sim. Por quê? Na prática, se percebe que o container ele auxilia a esconder o lixo, o resíduo. Então, por exemplo, um resíduo altamente poluente são as lâmpadas fluorescentes, que é um resíduo cancerígeno. Por causa do mercúrio, né? Então, passa-se na frente, né, vê-se um container ali, alguém deixou lá um monte de lâmpadas, que essas lâmpadas não podem ir para o aterro sanitário, que vai contaminar para sempre aquela área, né? Também, se fosse assim, uma questão de atitude, de realmente fazer a segregação correta, e as pessoas colocassem no container verde somente o resíduo, na verdade no orgânico. Verde teria que o rejeito, não é? O orgânico se poderia fazer compostagem e muita coisa, mas o rejeito, como papel higiênico, fralda, que são resíduos que são produzidos e que esses vão ter que ir para o aterro, porque eles também são contaminados. Então, até essa própria divisão ela não seria tão correta, né, de dizer, ó, um é orgânico e o outro é seletivo. Mas o que eu percebo assim é que é sempre misturado dentro do container. Mistura, e aí quando uma pessoa coloca o resíduo, o rejeito, por exemplo, papel higiênico ou fralda, junto com o resíduo reciclável, ele contamina. E aí não tem mais como usar aquele rejeito que é valiosíssimo. Que nós tivemos um estudo agora, quando foi feito o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a UX fez um estudo e constatou que o que Farroupilha enterra lá no aterro sanitário é muito dinheiro. É muito dinheiro, porque uma parte muito grande é reciclável. Então, o que nós temos agora aqui em Farroupilha, que acho que precisa ser dito também, que é uma questão de atitude, nós temos alguns PEVs, pontos de entrega voluntária, que um é ali nos Assados Maiores, o outro é aqui na frente, ali no Clube do Comércio, tinha um lá no supermercado Cripa, eu não sei para onde foi esse, e eu não sei, eram 4, agora eu só sei 10. 5, na verdade. Eu me lembro que tem aqui nas Assados Maiores, e aqui no centro, aqui no Clube do Comércio, tem. Então, lá são as 4 divisões, 3. Tem um espaço para o plástico, outro para o papelão e outro para o vidro e metal. Né? Isso. Então, eu, por exemplo, faço isso, eu trago da minha casa e coloco ali. Ou então as pessoas também podem levar, no sábado de manhã tem o pessoal da cooperativa lá que trabalha na reciclagem. Na reciclagem, esse pessoal recebe e ficam muito felizes. Pode levar o seu resíduo ali na frente do SEAC.
Bom, está aí a posição da presidente da AFAPAM defendendo o fim dos contêineres de lixo na área central da nossa cidade. É fato que os contêineres de lixo acabam gerando muito cheiro ruim, mau cheiro aqui na nossa cidade. Mas ainda também não dá para generalizar e não dá para dizer que são todas as pessoas, ainda muitas pessoas não fazem a separação correta do lixo ou do resíduo em seus ambientes domésticos e acabam colocando tudo nos sacos ali na rua, nos contêineres de lixo. Então a população ainda também tem uma parte a ser cumprida com o seu dever. O programa Jornal da Cidade agora traz o plantão policial. Brigada Militar de Farroupilha efetuou prisão por receptação de veículo durante a terça-feira. Na manhã desta terça-feira, por volta das 10 horas, guarnições de serviço da Brigada Militar de Farroupilha prenderam um homem por receptação no bairro Vitória. Após as guarnições avistarem um veículo Volkswagen Fox com as características semelhantes a um que havia sido roubado dias atrás, procederam à abordagem policial. Ao consultar a placa pelo sistema de consultas, os policiais constataram se tratar de um veículo roubado. O condutor, o indivíduo de 25 anos, foi cientificado da situação do roubo e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia de pronto atendimento, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo delito de receptação. O veículo de cor cinza, ano 2007, havia sido roubado no último dia 13 de junho, na localidade de Caravaggio, 1º distrito de Farroupilha, onde a vítima foi abordada por 2 homens e teve o seu carro levado. Em pouco mais de 72 horas, a Brigada Militar de Farroupilha recuperou 2 veículos roubados. Outro veículo havia sido recuperado ainda na madrugada do último dia 9, na área central da cidade. Um homem também foi preso na ação. Está aí o trabalho da Brigada Militar, recuperando, então, prendendo indivíduos que acabaram efetuando roubo de veículos aqui no nosso município. Agora no Jornal da Cidade, mais informação chegando. Depois do temporal da segunda-feira, tarde da terça-feira foi de limpeza em Farroupilha. Durante a terça-feira, em vários locais do centro da cidade, havia montes de galhos e árvores que foram derrubados com o vento e a chuva da segunda-feira à tarde. Eles estavam na beira das ruas. Também muitas pessoas estavam fazendo limpeza e ajuntando os restos de folhas que foram derrubadas com o temporal. A tarde da terça-feira serviu para fazer limpeza e recolocar a cidade em dia, depois das últimas horas que foram marcadas por chuva, vento e trovoadas. A chuva forte acompanhada de vento na última segunda-feira deixou diversos transtornos aqui na cidade de Farroupilha. Foram muitas quedas de árvores, também muitas quedas de galhos, como é o caso, por exemplo, aqui na Praça da Bandeira, onde nós estamos nesse exato momento. Muitas folhas estão pelo chão e a gente percebe esse panorama em boa parte da nossa cidade. Os galhos estão acumulados, aguardando o seu recolhimento. O temporal da segunda-feira durante o período da tarde, também no período da noite, acabou trazendo diversas dificuldades para o município de Farroupilha. Foram casas destelhadas, houve casos também de queda de árvores sobre fiação elétrica e, como já foi dito também, muitos casos de galhos que também caíram em vias públicas, nas calçadas, nos passeios. Por exemplo, aqui na Rua Coronel Pena de Moraes, na Praça da Bandeira, a gente percebe aqui um monte bastante grande de restos de galhos que estão acumulados em parte da calçada e aqui bem no acostamento da Rua Coronel Pena de Moraes. O tempo foi bastante severo nas últimas horas aqui no município de Farroupilha, com muitos trovões, muitos relâmpagos e também chuva forte em determinados momentos. Nós da TV Cidade registramos na segunda-feira por volta das 23 horas como o tempo estava aqui na área central da nossa cidade. Acompanhe muitos relâmpagos, trovões e também a chuva que naquele momento não era tão intensa, mas o céu era um colorido só.
Aí está uma pequena amostra de como foi a noite da segunda-feira aqui em Farroupilha. Era um clarão só pelo céu da cidade. Relâmpagos, trovoada, chuva e também alguns episódios com algumas rajadas de vento. Desde a tarde da segunda-feira até a manhã da terça-feira o tempo foi bastante severo aqui na nossa região. E por falar em tempo, vamos trazendo a previsão do tempo. Áreas de instabilidades se afastam, tempo melhora no Rio Grande do Sul e temperatura entra em declínio. Vamos à previsão do tempo com o boletim da Climatempo Meteorologia. Uma massa de ar polar avança sobre o sul do país nesta quarta-feira e afasta as nuvens carregadas que provocaram temporais nos últimos dias sobre a região. Com o frio e o excesso de umidade, a possibilidade de nevoeiro nos 3 estados, mas depois o sol aparece e predomina. Só na faixa que vai de Curitiba até Londrina é que pode chover forte pela manhã. Nas demais áreas do estado do Paraná, ainda há possibilidade de garoa ao amanhecer. Um ciclone extratropical que atua em alto mar vai aumentar as rajadas de vento e deixar o mar agitado em todo o litoral do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a mínima é de 9 graus, mínima de 13 graus em Curitiba e a máxima é de 22 graus em Florianópolis e de 18 graus em Porto Alegre. Tomara que o tempo venha a melhorar mesmo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Chega de chuva, chega de temporal, de vento e companhia limitada. Que venha o frio, mas que venha o sol também. Afinal de contas, nós estamos no inverno ou nos aproximando na reta final agora do outono. Logo, logo, dia 21, 23 de junho, vamos ingressar oficialmente no inverno. O programa Jornal da Cidade, edição de hoje, vai chegando ao seu final. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa, sempre ligado e conectado com a notícia e com a informação. O Jornal da Cidade está no ar em 4 horários, às 6h30 e às 11h30 da manhã, às 19 horas e às 22 horas e 30 minutos. Anote, esses horários são os horários que você tem encontro agendado conosco, com a notícia e com a informação. Ficamos por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha.